poucos anos. Boa tarde, pessoal. Graças e paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com todos vocês aqui. É um privilégio poder estar nessa casa do conhecimento. O conhecimento é buscado, o conhecimento é transformado em ações, em práticas, em processos. Agradeço pela Renata, pela confiança nesse momento tão especial, desse intervalo bíblico, um ano que se completa, poder estar juntos então. Mas eu queria só trazer uma reflexão, uma breve reflexão. Não vou demorar muito não, antes de 4 horas da tarde, eu espero vocês, com certeza, antes de 4 horas de tarde. Mas há 2 textos bíblicos que eu queria fazer menção de outros, mas de início, de 2 textos que falam exatamente sobre conhecimento. 2 profetas que escreveram falando sobre conhecimento. Um deles, o profeta Daniel, já no finalzinho do seu livro que ele escreveu, no capítulo 12, os versículos 3 e 4, e aí no versículo 4 especificamente, o profeta recebe uma palavra de Deus, e a ordem que ele recebe é assim: mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de um maior conhecimento, e esse conhecimento se multiplicará. Então muitos estarão indo de um lado para outro, e o conhecimento vai se multiplicar. Essa é uma profecia que foi dada ao profeta Daniel, já faz muito tempo que foi escrita. Mas a palavra que foi entregue a Daniel há tanto tempo atrás, ela parece tornar-se real, prática nos dias de hoje. Na verdade, já há algumas décadas. O conhecimento que obtivemos como humanidade nos últimos 50 anos não se compara àquilo que vieram nos séculos passados. Na verdade, nas últimas décadas, o conhecimento se acelerou de uma forma extraordinária. Quem diria que 20 anos atrás, como era o seu celular? Lembra do celular tijolo? Aquela coisa preta, enorme, que a gente carregava aqui na cintura? Enfim, hoje em dia, todos os tipos de celular, na verdade, se um celular fizer ligação, já é demais, né? Porque já tem muita coisa que ele faz. Mas há um outro texto também que fala dos últimos dias, que fala de um tempo do fim. E diz o profeta Isaías agora, no capítulo 11, no versículo 9, diz: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. 2 tipos de conhecimento que aqui são feitos menção. Na verdade, nós, seres humanos, fomos criados para conhecer. A criatividade e a sede pelo conhecimento foi posta no nosso coração desde que fomos criados. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem nos dotou, nos fez ser capazes de aprender coisas, de raciocinar, de refletir, de associar, de obter conhecimento. E a vontade de Deus era essa mesmo, que nós conhecêssemos. Nos colocou no mundo que Ele mesmo criou, fez esse mundo cheio de mistérios, mas deixou sempre algumas pistas em alguns lugares para que este homem fosse descobrindo por essas pistas esses mistérios de Deus. O homem foi criado para isso, para ir em comunhão com Deus e conhecendo esse mundo que Deus criou para que ele habitasse. E para que, à medida que fosse conhecer esse mundo, vivesse melhor, tanto com o seu Criador, como com o próximo, como consigo mesmo. E interessante que desde a história inicial do homem, o conhecimento passou a ter um lugar-chave, porque na casa do homem, que era o chamado Jardim do Éden, porque Deus fez o mundo e deu ao homem uma casa própria. Ele não pagava aluguel, ele tinha a sua casa própria, que era o Jardim do Éden. Só que no centro desse jardim havia uma árvore, que era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Havia um conhecimento que o homem não estava ainda preparado para obtê-lo. Não que ele um dia não viesse a tê-lo, mas Deus, como um pai que sabe cuidar muito bem dos seus filhos, ele sabia exatamente o quanto do conhecimento o homem poderia suportar, e se aquele conhecimento faria bem ou não a esse homem. Por isso que a coisa mais sábia que esse homem poderia fazer era buscar em Deus o conhecimento. Se ele vivesse submisso a Deus e fosse em busca do conhecimento, sendo alguém obediente a Deus, certamente que ele desenvolveria a sua vida de uma forma plena.
se sentiria plenamente realizado, teria paz, teria segurança e continuaria conhecendo. A fome do seu conhecimento não pararia, ele conheceria cada vez mais. Mas o primeiro conhecimento que ele precisava obter era o conhecimento de Deus, porque desse conhecimento dependeriam os demais. E por isso que Deus disse: olha, você vai conhecer, mas você conhece a partir daquilo que eu falar para você. Eu converso com você, eu me comunico com você e eu te ensino a forma correta de buscar esse conhecimento. De tal maneira que quando você for conhecendo, isso vai fazer bem para você e não mal. Só que infelizmente na história do homem, ele foi em busca desse conhecimento sem submeter-se à vontade de Deus, sem ouvir o que Deus queria falar para ele. E ele toma do conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e aquilo constitui-se num ato de rebelião, e a partir dali a história do homem passa a ser outra. O homem nunca deixou de ter a capacidade de conhecer, se bem que ela ficou extremamente limitada. Mas o conhecimento que ele obteve fora de Deus, independente de Deus, trouxe muitos males para esse homem. Esse homem passou a conhecer, mas conhecer sem Deus é caminhar por caminhos tortuosos, difíceis. Aquela árvore, na verdade, que Deus colocou no centro do jardim, no centro da casa do homem, era um sinal de que esse homem poderia ou não, em qualquer hora, em qualquer momento, escolher submeter-se ao governo de Deus ou não. Nós fomos criados assim. Fomos criados com essa capacidade de tomar decisões. Somos conscientes disso, temos escolha e fazemos as nossas escolhas. E Deus fez assim o homem e disse a ele: você tem essa capacidade de escolher, você não é obrigado a me servir, mas todos os dias você vai ter que confirmar o meu governo sobre a sua vida. Todos os dias você vai ter que declarar, quando você olhar para essa árvore que está no centro da sua casa, quando você não escolher tocar nessa árvore, nem comer do fruto dessa árvore, você vai estar dizendo: eu prefiro o conhecimento de Deus em primeiro lugar, do que qualquer outro nível de conhecimento. Eu prefiro me submeter a Deus em primeiro lugar, do que buscar caminhos que sejam resultados da minha própria vontade. Eu prefiro que a minha vontade esteja submissa à vontade de Deus. Se todos os dias o homem fizesse isso, certamente que ele desenvolveria o seu conhecimento, mas de uma forma sábia, de uma forma que trouxesse para ele satisfação, prazer e paz, e que o fizesse viver melhor. Mas a história, como eu falei para vocês, mostra que não foi bem assim. Sabe o que leva o homem a buscar do fruto daquela árvore do conhecimento? Certamente que não era o gosto do fruto daquela árvore. Não sei que fruto era aquele que tinha naquela árvore, mas não era o gosto do fruto da árvore que moveu o homem a tomar dela. O primeiro sentimento que certamente veio ao coração do homem para que ele buscasse aquele conhecimento fora de Deus foi um sentimento de independência. O homem queria a sua independência, ele queria viver livre de Deus. Sei lá, ele talvez tenha imaginado que pudesse viver bem sem Deus. Ele não precisava da orientação que Deus desse, ele não precisava da supervisão de Deus sobre a sua vida. Ele se achou no direito de controlar a sua vida e de conduzir os seus passos e de orientar-se a si mesmo, sem precisar de ouvir conselho ou obedecer absolutamente nada. O desejo pela independência levou o homem a ir até aquela árvore. E não somente aí o desejo pela independência, mas o homem queria assumir o controle da sua vida como se fora o próprio Deus. Ele imaginou: eu posso ser como Ele, eu posso conhecer como Ele. E se eu conhecer como Ele conhece, então eu não vou precisar de Ele para absolutamente mais nada. Um desejo pessoal, movido por esse sentimento de independência, foi que levou o homem a buscar o conhecimento. E todo conhecimento, por melhor que possa parecer, quando a razão e o motivo desse conhecimento, a busca por esse conhecimento, é este sentimento de independência, é o homem tentando colocar-se no lugar de Deus, é o homem tentando exercer controle sobre a sua própria vida, esse conhecimento não será bom, ainda que ele traga um aparente benefício, mas ele vai aprisionar esse homem no engano, levando esse homem a achar que não precisa de Deus e talvez em alguns momentos até que Deus nem existe. O conhecimento científico, ele é importante. Houve um tempo que a igreja ela esteve aí desassociada desse conhecimento. Na verdade, achava que o conhecimento científico poderia trazer algum dano à fé. Não há nada que a ciência descubra que desqualifique aquilo que Deus é. Todas as coisas foram criadas por Deus.
Foi Deus que estabeleceu o nosso século, ou uma doença do século, como a depressão. Num tempo em que a ciência avança, nós temos uma chamada doença do século, a depressão. As pessoas se tornam cada vez mais especialistas de cada área daquilo que elas fazem parte. Elas vão em busca do conhecimento e elas passam a conhecer de verdade. Mas elas não conhecem o seu vizinho. Elas não sabem o que estão passando com uma pessoa que está morando do outro lado da rua. E olha que eu estou sendo bonzinho, porque às vezes não sabe o que está passando nem com quem está dentro de casa. Às vezes se torna o vizinho é o próprio membro da família, porque a pessoa só vai em casa para dormir e para se alimentar. E as reuniões de família se tornaram aquelas reuniões de assistir filmes ou televisão e ninguém fala, e quando alguém fala, todo mundo diz: cala a boca, eu estou assistindo. O conhecimento tem aumentado, mas ele não tem melhorado o homem por dentro. Ele não tem trazido ao homem o sentimento de paz. O homem tem buscado paz e não consegue. Ele não traz satisfação ao homem, por maior que ele seja, por mais benefícios que o conhecimento tenha trazido para o seu conforto, para o seu dia a dia, para a sua saúde. Ele não dá ao homem um sentimento de segurança plena. Esse homem não se sente seguro. Ele não tem absolutamente nenhuma convicção em relação ao seu futuro. E se falar do pós-vida, então, esse conhecimento não melhorou o homem por dentro. E é por isso que a sociedade não muda. Porque a sociedade, na velocidade com que o conhecimento científico cresce, ela vai denegrindo seus valores, as famílias vão sendo destruídas cada vez mais, porque o conhecimento científico, ainda que seja importante de ser obtido, porque ele faz parte deste processo de criação de Deus, mas é um conhecimento limitado, porque ele não vai além daquilo que pode ser feito do lado de fora, porque do lado de dentro, só o conhecimento de Deus pode promover alguma mudança. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só o conhecimento da verdade pode promover uma genuína libertação no interior desse homem, provocar uma verdadeira mudança, mudança de valores, mudança de princípios, tornar esse homem uma pessoa melhor, fazer dele uma pessoa digna, fazer com que este homem manifeste a glória de Deus através da sua vida pelo conhecimento que ele obtém de Deus. Aí faria sentido todos os demais níveis de conhecimentos que ele viesse a obter, porque todos eles seriam movidos pela razão certa. Não seria pela razão da independência, nem por exercer o controle sozinho da sua própria vida, mas pelo amor que se tem a Deus, pela gratidão que se tem a Deus, por reconhecer que sem Ele não somos absolutamente nada. E vem em cada parte desse conhecimento, à medida em que as descobertas vão sendo feitas, a mão de Deus. É assim porque Deus fez, a glória dele é manifesta, os céus proclamam a glória do Senhor. E a criação inteira anuncia as obras das suas mãos. E feliz e sábio é aquele que consegue contemplar dessa forma o mundo e o universo. Saber que isso aí não é resultado de uma explosão simplesmente. E olha que se foi uma explosão, quem acionou o detonador foi Deus, viu? Pode ter certeza. Deus está por trás de tudo que foi criado. E conhecer a Deus é o que temos de mais importante. Sabe o que aconteceu? À medida em que o homem foi conhecendo, o seu coração foi se endurecendo cada vez mais, porque o conhecer sem Deus promove soberba, traz orgulho, torna o homem altivo. Está escrito, Paulo escrevendo à igreja de Corinto diz: o saber, ele ensoberbece. Ele faz o homem pensar que ele é mais do que de fato ele é. O homem passa a ter uma ideia equivocada, errada acerca de si mesmo, porque o saber, ele é como algo que embaça a visão. Não permite que o homem veja a Deus de forma correta, nem permite que o homem veja a si mesmo de forma correta. Quando esse saber é movido por independência, quando esse saber é movido por um conhecimento que não vem de Deus, ele embaça a visão, ensoberbece. Mas Paulo diz: o amor edifica. Então a primeira coisa que você tem que conhecer é o amor. E esse amor não é só um sentimento, esse amor é uma pessoa. A Bíblia diz: Deus é amor. Conhecer a Deus é conhecer o amor. Conhecer a Deus é conhecer a razão da vida. Conhecer a Deus é conhecer aquele que te criou.
E somente conhecendo o propósito deste que te criou para a tua vida é que você vai encontrar plena realização para a sua vida, independente do que você faça. Se o que você faz está no centro do que Deus quer que você faça, isso vai te dar realização. Você não vai precisar de muito dinheiro nem de muito conforto. O que você precisa é da vontade de Deus sendo feita na sua vida. Aí você vai se sentir plenamente realizado. Por isso que nessa casa de conhecimento, nessa produção de ideias, de teorias, nunca esqueça que por trás disso tudo há um conhecimento que move o coração e que transforma por dentro. E que esse deve ser o primeiro conhecimento que você deve ir em busca. Mudar você como pessoa, tornar você o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, tornar você o melhor empresário, o melhor funcionário, fazer de você uma pessoa melhor. Se todo o conhecimento científico não consegue fazer isso, então esse conhecimento não está produzindo nada de bom para você. Mas o conhecimento que você tem de Deus muda você por dentro. E vai te dar muito mais razão de ser e de fazer as coisas que você faz hoje. Há um texto do profeta Oséias que ele diz: prossigamos e sigamos em conhecer ao Senhor. Eu estava lendo uma passagem de Salomão e eu achei tão interessante. Porque o sábio Salomão, olha que homem foi, o sábio escreveu mais de 3.000 provérbios. Alguns foram registrados na Bíblia, mas escreveu muita coisa. E ele diz assim: cuidado, meu filho. Aí diz: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Acho que vocês devem saber mais ou menos o que significa. Acho que quase 2.000 anos atrás, 2.500 anos, Salomão já estava profetizando o que ia acontecer com vocês. Né? Estudar demais deixa exausto o corpo. Aí diz: agora que já tens ouvido tudo, aqui está a conclusão. Então a conclusão do homem mais sábio. Escreveu muitos provérbios e chegou à conclusão que não há limites para se escrever livro. Já tem muito livro publicado, ainda vai chegar o seu que você vai publicar, ainda tem outros tantos que serão publicados. Não há limites para a produção de livros. Mas a conclusão dele diz assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é essencial para o homem. Conhecer científico é importante. Conhecer a Deus é essencial. As coisas que são importantes podem ser deixadas de lado. As coisas que são essenciais, nunca. O importante pode ser deixado de lado por um tempo, que é essencial não. Você não pode decidir deixar de respirar por 2 dias. Se não quero respirar, vou passar 2 dias sem respirar. Não dá para fazer isso, porque respirar é essencial. Assim como conhecer a Deus é essencial. Se vivemos a sociedade que vivemos, estamos experimentando tanta violência, tanta promiscuidade, tanta inversão de valores, é porque o homem tem deixado de lado aquilo que é essencial e tem promovido a essencial aquilo que é somente importante. Mudam-se os valores, estraga-se a vida e a sociedade vai se denegrindo mais e mais. Por maior que é a insistência do homem em não querer buscar em Deus conhecimento, pior para ele mesmo, porque ele vai vivendo cada vez uma vida mais difícil. E como disse o texto que nós começamos a ler, o texto de Daniel, são pessoas que estão para lá e para cá. Elas não conseguem se enxergar, não conseguem se ver nem se achar como pessoa. Elas não conseguem sentir-se realizadas e plenamente felizes. Porque estão para lá e para cá. Tem tanta coisa, tanta atividade, tantas coisas, tanta exigência, tanta concorrência, tanto que vai fazer, tanto trabalho, e tem tantas provas, e tanta coisa para realizar. Tudo é muito importante, mas não é essencial. E quando deixamos de lado o essencial, nós perecemos por isso. Por isso, me permita dizer, não sei de outros lugares, que eu não conheço o campus, nem sei se há outros intervalos bíblicos acontecendo em outros lugares. Mas o conhecimento mais importante produzido nesse lugar é o que sai dessa sala. Daqui sai o conhecimento que muda vidas, que pode transformar uma sociedade. Tudo é importante, mas o que é feito aqui é essencial. Por isso que é realmente um motivo de celebrar e de agradecer a Deus por um ano. Uma casa
onde às vezes o saber ensoberbece tanto, leva tantos a se ver de uma maneira tão orgulhosa. Mas aqui o conhecimento de Deus é produzido, e é esse conhecimento que é essencial, porque esse conhecimento muda a vida por dentro e não somente por fora. E quando a vida é mudada por dentro, aí a vida do lado de fora é muito melhor. Aí ela é mudada de verdade. Aí você vai se sentir plenamente realizado do lado de fora, quando do lado de dentro as coisas estão organizadas. Deus organiza a gente por dentro. Deus tem essa especialidade de organizar as coisas. Pegou o mundo no caos e transformou ele num lugar habitável. Então não importa se a sua vida seja um caos, Ele pode transformar a sua vida em um lugar habitável. Mas a matéria-prima que Deus usa para fazer o nada tornar-se alguma coisa é a sua própria palavra. Nesse lugar, é essa palavra que é pregada, é essa palavra que é ensinada. Essa palavra é a matéria-prima que Deus usa para mudar os corações, para fazer e desfazer toda a tristeza, toda a depressão, todo o medo, todo o ódio, toda a inveja, toda a impureza. Essas coisas, elas são desfeitas à medida em que a palavra de Deus, como vida que é, penetra em nosso coração e muda-nos por dentro. Então é um momento de alegria e de celebração. Um lugar como esse, Universidade Federal de Pernambuco, uma instituição tão conceituada, o Centro de Informática, que segundo eu soube foi mencionado ano passado nacionalmente por algumas coisas que aqui foram produzidas. Nesse lugar está sendo produzido um conhecimento que é essencial, que é o conhecimento da Palavra de Deus. Então não perca a oportunidade. O tempo que você passa aqui nesse intervalo bíblico não é um tempo que você está perdendo, é um tempo que você está investindo na sua vida. É um tempo que você investe na sua família. É um tempo que você investe como pessoa. Nós investimos tanto para tantas coisas, gastamos tanto tempo com muitas delas que não vão trazer benefício nenhum para nós. E deixamos de lado aquilo que é essencial, que produzirá de verdade benefícios. Então, venha, não somente nesse dia de bolo, de chocolate e de lembrancinha, mas os demais dias esteja presente. E venha como ouvinte, venha com o coração aberto, venha para aprender. Venha com esse coração de pesquisador que você tem, para pesquisar a palavra, para conhecer da palavra. E deixar-se ser ensinado por essa palavra. Porque todos os dias, preste atenção, todos os dias como do começo, Deus vai colocar diante de você uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E você vai ter que todos os dias confirmar se você aceita ou não o governo de Deus sobre a sua vida. Deus não forçará você absolutamente nada. Agora, uma coisa é certa: aqueles que se submetem ao seu governo, e a esses Ele promete que concederia a eles vida e vida com abundância. Que daria a esses paz, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Que traria segurança e mais, daria a estes uma esperança de um futuro bom e de uma eternidade em sua presença. Então, busque a Deus e faça dessa busca um estilo de vida. E nunca inverta as prioridades, porque quando você inverte as prioridades, a principal vítima disso é você mesmo. Então que Deus nos abençoe, nos dê graça para continuarmos buscando a sua presença. E que você conheça muito do que você faz, mas que lá para frente você se torne um especialista de Deus. Quando se falar de Deus, que você saiba de quem é esse Deus e qual é a sua vontade, e na prática você saiba que conhecer é a melhor coisa. Nós temos conhecido e na prática temos aprendido. Deus não é uma história. Deus não é. Estava vendo meu filho, estava conversando no Facebook com uma outra pessoa. E a pessoa, como que caçoando dele, um filho de 17 anos, dizendo lá para ele: rapaz, você fica acreditando nesse livro aí, onde cabra fala, onde não sei quem abre o mar, como se fosse um monte de histórias, mitos e lendas. Eu disse para o meu filho: você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe que esse livro não é apenas mitos, histórias e lendas. Como disse Jesus, as palavras desse livro são espírito e vida. E quem as experimenta sabe isso na prática.
Então não estou falando de algo que eu ouvi falar, estou falando de algo que aconteceu na minha vida. Deus está vivo, porque Ele fala comigo todo dia. E Ele quer falar com você todo dia também. Amém? Amém. Então prossiga conhecendo a Deus e faça deste momento de intervalo um tempo cada vez mais edificante, mais sólido, mais pessoas, quem sabe, esse auditório completamente lotado de pessoas que amam a Deus e que querem conhecer. Amém. Vamos só fazer uma oração. Só orar com vocês. Fique à vontade para ficar do jeito que você quiser. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado, porque durante tanto tempo, Deus, os teus filhos têm perseverado em promover este conhecimento que transforma. Como diz o Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. E muitas pessoas que já passaram por aqui foram libertas, foram livres, foram expostas a esse genuíno conhecimento e tiveram suas vidas e famílias transformadas e mudadas. Te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço por cada um desses que estão aqui presentes, Deus, que possam ter no coração essa disposição, essa fome, essa sede de conhecer o Senhor. E que isso seja um estilo de vida, e que isso se torne a coisa mais importante, e seja visto como algo essencial, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que cada um possa ter um encontro pessoal contigo, e possam verdadeiramente conhecer, não apenas de ouvir falar, ou das histórias que ouviram a teu respeito, mas possam ter um encontro pessoal que mude por dentro a sua vida, que faça-os te conhecer de verdade como tu és. Muitos têm falado tantas coisas absurdas a teu respeito, mas que a tua palavra possa trazer luz, revelando quem tu és ao coração de cada um dos que aqui estão presentes. Seja sobre cada um dos que estão aqui a tua bênção, sejam eles prósperos e bem-sucedidos em suas vidas profissionais, que eles possam ter paz e harmonia em suas famílias, que acima de tudo conheçam Deus que é Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade.